gente costuma falar juventude, os jovens, eles que o futuro da terra, ele que o futuro não quer saber de quê, mas outros falam, ele também, ele se presente de uma terra, ou não pode falar também de religião, não pode pôr manga de coisa. E que certo, verdade que sucundi traz desse de como fase de juventude, e que ele faz, onde é que alguém está cheia de energia, que deve de gastar, na boa maneira ou na má maneira. Então, essa fase, se que gerido direito, não pode dar não a os, não a ontem não podia, porque ontem está no alcance. Não pode dar não a os, não dá não amanhã. Só que depois talvez não pode falar culpa aí do outro. Suma que não costuma, isto é buscar bode expiatório. Para evitar tudo isso, não faça tudo para que não cedo aqueles que costuma está falando com uma é ter tempo ainda. Que é como não falar para fazer tudo para que costume. Para ver quem começa a perder tempo inutilmente e que alguém não só como está falando ter tempo ou poder recuperar tempo, mas que alguém que está sendo fiel a nós e consequentemente está sendo fiel amanhã. Tempo não está dado ele, mas ainda bem passa. Tempo isso é um continente, isso é um cabaço. Não é que nós chamado para pôr bom curso dentro do tempo. A nós que nós estamos aqui, amanhã já é essa hora, não can't poder engaçar os para ver na passa, e que ele para o quarto. Então, quem o sábio, quem o giro na sentido de verdade, e que alguém que está fazendo cada coisa nesse tempo e buscar fazer de melhor maneira possível. Vou dar um exemplo, não pode para falar boa estudo, mas a maioria e gente que não estuda. Aluno ou estudante que giro, hora que o professor dá a matéria aos, primeiro na explicação, e deveria abrir duas orelhas, concentrar, prestar atenção, isso significa, e não esquecer tudo, naquele momento o centro de interesse, e deveria ser do suco da professor, busca entender, se entende, hora que o professor acabou, antes de acabar, e está aí alça um dedo ou mão, fala professor, vou falar aqui coisa manca muito entende. Ou a nós na noite orçou não está tarde para entender. Ou não está entendendo uma semana depois. Então tem paciência explicando que coisa para poder saber direito. Então esse estudante, esse aluno, que está comportado dessa maneira, dia que a prova tem, nem se avisado. E não fazer bom prova, para estar vigilante e cada deixar para amanhã que deve fazer. E está passando como aqueles que está deixando para amanhã que deve fazer no mundo de gente, se passam como aqueles que mais giro. Hoje agora aí assim, cada tempo tem um tempo para coisas que não fazem naquele tempo. E tempo para nós e dom de Deus, para não querer na santidade, para não querer na bom comportamento moral, para não ajudar outro, para não amar outro, Jesus não vem falando. E então, onde é que me explica? A nós não tem a osso mais tempo. E na dia 2, não tem aqui, não está falando jornada diocesana de juventude, amanhã ainda acaba. Tudo é gente que está ali, é cada pessoa. Percebendo, manga de parte de diocese.
Primeiro, já caminho que muito está dentro, cancera. Segundo, vou pagar para bem, sem caiara. De anda também, vou pagar para bem comer. Bom, que se vinho na mate, mas se vinho na mate, vou tomar só um bocado. Talvez para chasquear, então, tudo esse gasto e ainda pensa, vou vir com uma aspiração, vou vir buscar alguma coisa que talvez na boca sim, boca não conseguir. Ai de nós, ai de vós, se vou riba, maneira que vou vir, boca conseguir que vou vir para ele. Esta falar isso uma investimento sem rentabilidade. Isso não gasta tempo na tempo de chuva, labra, mas depois o cabelo pode quebrar. Então, cada quem é responsável de que não saiu pela ossa. Que certo, papa, o que queria jornada, e vou garantir que não dirigir, motivo garante carro. E de cada encontro sumês, para nós sair mais rico, sobretudo nas duas dimensões. Dimensão moral, para não ter bom comportamento, e que alguém que não está falando, alguém que está de ser o testemunha. E na dimensão espiritual, para nossa relação com Deus, para nossa vida interior, para nossa identidade cristã ser rica. De tal modo que se não passa, não na papel, não na trabalhar, gente não fala que alguém ou que gente se junto com outros. Para ver se a vida está cheia de Deus. Se a nós não riba, sem alimentar a vida moral e espiritual, bom, e um investimento sem rentabilidade. Sem café assim, talvez não fica paga, se paga, e se mame. E riba agora sim, resultado e está sendo uma decepção. Então, tudo isso que vamos falar, e para balançar na cabeça e no coração, para não prestar atenção tudo o que não passa, e para não fazer isso uma Maria, para não interiorizar, para não entrar dentro de nós, para não meditar. Pensa tudo gente com se baca de dia, hora que não me paga, e cata mel para mole, e tá parecendo um bocadinho engolir, parecia assim. De noite, hora que está já na circular, e está regurgitar, assim que está começando, na mastigar agora, não sei qual jeito que tem, e está mastigar, então que fazia começar a engolir. Mesmo que você também que não deve de fazer. Isto é tudo aqueles que não estão a ouvir. E aqueles que não ouvem, que não ouvem, não entram dentro de nós. Não can poder meditar tudo nós. Ora que não arriba para no ambiente de vida, não lembra daquilo que usa. Quem que está lembra a história que tem para ele. Nem tempo também que tem para ele. E se não catequese. Não medita sobre a mensagem que Santo Padre Papa Francisco manda para esse ano 2019. Tema e que a resposta de Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isto é Nossa Senhora, o anjo Gabriel, no nome de Deus, vai no dele. Ele que tem esse projeto, e se vocação e pensa em casamento, se noivo que seja do José, ele preparava já para acabar o casamento. Esse que pensa como esse o Deus mistério para ele, que é a possível vocação. E antes de se junto com esse homem, anjo Gabriel, no nome de Deus, vai e rápida coisa e falar que esse que Deus mistério para ele. Deus chamou para uma coisa, uma benção, e lá na prima de Deus
está aí entra na jorção de pecadores. Ele Deus por nós, ele Deus que nos bem salvamos. Se aquilo que nunca é que acontece para ver ele virgem, Maria fala, como é que essa pode vir cedo? Se contra a amiga com esse homem. Anjo falar, esse é mais simpático eu. Anjo falar, Deus que não trabalha em barco. Espírito de Deus não vem entrar na boca. Na lógica humana, alguém está prenha, para ver a fêmea, está com o homem está com a fêmea. Depois, na idade de fertilidade. E depois, que tudo também está bem prenha. Alguém pode ser estéril, nunca na yara, não. Então, na lógica humana, alguém que pode prenha, fica com esse homem. E depois se casa também na idade de prenha. Por exemplo, bajura de 2 anos, bom, café. Se também homem de 3 anos que pode prenha. Então, cada coisa tem essa medida, etc. Então, Maria pôs as dúvidas, porque é coisa que nunca acontece. Na história de salvação, o que acontece? Mulheres estériles ou de idade avançada, é para ver Deus nisso. Mas nunca é cobrido como alguém virgem, prenha, sem concurso do outro sexo. Anjo falar, se magam falar, Deus, não pode falar, Deus não é bem prenha, então, talvez é muito forte. Mas Deus que não faz milagre, por justificação final e cal. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. O que é bom e o que é contraditório. Para homens tudo é possível. Olha que Maria obedece, então exerce sem liberdade. E pode falar um seta ou um caceta. E pode falar sim ou não. E para mim, na resumo, tudo essa mensagem, o título, para falar hoje, meditação que não faço, e sobre sim ou não. Quem que não deveria falar sim, quem que não deveria falar não, quem que não deveria falar sim, quem que não deveria falar não. E tudo tem uma substrato, maneira que não está gerindo liberdade. Faz que sabe nós, ou faz que sabe nós, mas que não deveria fazer. Agora tudo você vê, labrar na tempo de chuva, e sabe? Na tempo de chuva, vai desde para amanhã de tarde, e sabe? Se critério para bater fazer que sabe, não cura não cana está no mundo. Para estudar de verdade, e sabe? Porque ele está requerer renúncia manga de coisas de discoteca, manga de coisas. Como ele anda, sabe? Mas que ele anda é fruto de manga de calor. Então, critério cal de fazer que sabe nós, de fazer que fácil, ou fazer que sabe nós que é fácil, mas que lá está puno, no cedo grande, na todo sentido. Se você vai dizer, não se na mansão própria, para os obedientes que até não está admirando, suponteiros, como é que anda cedo assim, e cedo modelo para outros? Ela falou, e passa para manga de caminho de pedra, e passa para manga de privação, e passa para manga de esforço para lutar contra aquela tendência de fazer que não está falando, sabe nós.
Que lá que põe cedo assim. Aliás, na crioulo que o cara fala, sofredor que está bem para de quê? Ou quem? Hã? Não, e que fidalo que está para de sofredor? Ah, não tirar relações daquilo, não tirar consequência. A não também se para de andar acabar de não gosto tudo, nem colher no cana põe. O outro que não pega colher suma irmã está ali para falar e abre boca. Aliás, se cana falar ele que não abre boca na minha conta, bota põe colher. Aquilo talvez na vida eterna, mas é mundo sofredor que está para de fidal. Até tem que dar falar põe Deus fala põe mão na Judão. Ou ainda não está falando, se alguém não puliu costa, isto é, se alguém não faz aquilo que está ao alcance, faz também, pulir barriga, faz aquilo que puder. Agora, deixar alguém fazer tudo, até fazer tudo também está ali, não. É comandar Deus que está fazendo aquilo que não poder fazer. Não imaginamos alguém que é mais santo do que tudo gente, e que está estudando, ainda está não. E falta 2 dias e vai diante do sacrário. Note, aquele 2 noite, irá diante do sacrário, nunca vai dormir. Para pedir Deus, para iluminar essa inteligência, para ir passar. A voz que mano giro. Vou pensar como Deus não ajudar, ou melhor, vou pensar como Deus deve ajudar. Minha resposta. Para mim é de quê? Mas Deus e papel da nós tudo é bom? Esse que guardar de fundo. Ele comanda na nossa oração. Claro. E cá para falar para que não pedir Deus para ver agora. Que não puder, graças a Deus. Mas na coisa que não puder, melhor oração e fazer que não puder. Para pedir Deus que lá uma tenta na Deus, uma se para Deus ali não. Para criar preguiça mental na vida. E preguiça não está falando em um dos pecados capitais. E então, critério de cedo, diante de proposta, diante de situação de vida, de fazer o que fácil, o que sabe nós, ou de fazer o que tem valor, mesmo que para adquirir, deve de matar minha doce sobrinho ou sobrinha. Eles não brincam, para não matar o pecador, né? Mas a mim se fala, não deve de sacrificar. Felicidade não me estila nós tudo. Sabura não me estila nós tudo. E diferença que tem nesse. E que tem um pecador que me estila sabura. Diferença naquele que está. Está na seta preço de sabura ou caceta. E quem quando vem ter sabura é quem que está seta paga preço de sabura. Nem insiste nesse para mangargado não está comprometido no futuro e não está vindo dar culpa a outro. Para não está sendo coerente. Não falava se matricular para estudar, então não deveria estudar. Ora que me entra na vida ativa, não deveria trabalhar. Mas se é estudante só do nome, estudante de nome que tem na prova, tem irmã. E só do nome que tem. Pecador de nome que tem. E então, sobretudo a nós cristãos, nós chamados para remendar Jesus. E Jesus é homem sério. E homem que se de que mistre. E homem que se está preço de nossa salvação. Então, Nossa Senhora, diante de que proposta, e livre e capacidade de seta ou caceta. E pecadores que têm liberdade, vaca, planta, é que tem. Porque que tem inteligência, é que tem vontade. Na punta, se a voz que estava no lugar de Nossa Senhora, vamos falar, ele tem esse projeto tudo, ele faz um parte substancial de casamento, e falta só para ir coabitar.
Se a voz que anjo bem no nome de Deus fala bom, que plano não há desmentir, que de Deus que não está em vigor. Bona fala sim ou bona fala não. Bona fala não ou bona fala sim. Aquele que não fala não, para alça. Não gostava de Mateu. Aquele que não fala Deus não. Não corria no caminho, acabou cansado, vai no caminho. Para alça a mão. Aquele que não nega, me se fala. Interessante, não é? Vou brilhar a mão. Aqueles que falam, bom, Deus, alguém que está negociando aquele, e não garante, que fala, que lá não aceita, aqueles que não aceita para ir a mão. Bom, isso assuma aquilo que não aceita é Mateu. Mas ainda para assim como aqueles que falam não, é mais perto da verdade humana. Todavia, não está falando assim, formal. Sim, não é bem trabalhar com o governo na banha. Não é bem o labor. Mas aqui sim, isso é sim de nome. Dia de labor que trabalha. Não brinca mais para falar Nossa Senhora. Ainda se vou conhecer Dom Giussani, fundador do movimento que chama Comunhão e Libertação italiano, mas movimento baseado na Portugal, Guiné e Cateno. Hoje escrevi uma carta circular e está escrevendo a tempo de Natal, Páscoa, para ser gente daquele movimento, fazendo referência a essa resposta positiva de Nossa Senhora e fala Nossa Senhora, respondendo de maneira e respeita escrupulosamente a liberdade de Deus. Que comanda Deus colhe e que colhe outro. E se a os Maria cedo garante não a veneral e para desse uso positivo dessa liberdade. E tem esse plano. Mas o que Deus revelar esse plano riba dele, seguramente e pensa e medita. Seguramente punta a cabeça quem caminha. E a resposta exata é qual? E aquilo alguém que vem de Deus, e aquilo alguém que Deus cria. Essa é a premissa. E quem que não pedimos, pense a colaborar com ele. E aquilo alguém que tiramos. Consequência lógica é qual? Vou pensar como é justo falar não àquilo alguém. Não dá outro exemplo, terra. Não imagina como um alguém e que tem dinheiro para estudar. Bom, a mim tem manga de dinheiro. Estudar desde a primeira classe até o último ano da universidade, a melhor universidade. E ser jurista. Você guia, portanto, amigo, polícia de alguém. E bem ser um bom advogado de renome internacional ou nacional. Um dia alguém tem um caso, um problema com alguém, bom pedir se podia ser um advogado. E fazer assim. Boa noite, e fazer assim. Passei um tempo a pagar, não. Se você está diante dessa situação, quando eu vou fazer a bona da cidadão? Não, e que vocês com outra hora não cata refletir. Não, Bíblia está falando alguma coisa mesmo, mas na tradição é falar mame se dá o praga e tapanha. Nhara ou assim. Você vem para ver o quê? Bom, papai está em cima, papai é menos. Quem que está tendo alguém na barriga durante 9 meses? E papai? Para cá papai panhará e não. Papai também por ir labor, é bom. Hein? 9 meses e quem? E está podendo frequentar a vida normal, discoteca, festa, e poder? Padi. Quem que está padi? Bom, padi e festa, sabe? Hein?
Bom, você que usa matéria para até na padinha poder perder vida. E depois, quem que mais cansado ainda? Que menino, se padir da ser já autônomo? E precisa de canto miss. Se tem coisas talvez fica bom para chamar ali. Mas não chamar um som que ligeiro. Se precisa de missa, e cana pedir licença. E na mame ou na roupa, mame na cuidar daquele alguém. E doença, mame na está com ele. E tem identificação a cabeça com ele. Tem hora que se é do homem alguém. Se depois aquele alguém, bem leve se mame. E como se mame, tem na mame de mame. Não fui crioulo. E aqui o secretário, mas acabou de apanhar ou não. Vou pensar como é coisa intolerável. Não fala aquilo alguém é pecador de sentido. E então, para mostrar como esse cabalur, que não adianta estar falando de fato, mas também se é maldição e por aí apanhar. Porque aquilo é ingratidão que se vê de qual nível. Então, Nossa Senhora, e tirei relações. A mim e a mim, para via de alguém, para via de Deus. Tudo que concede um tem, e dom daquele alguém. Nunca comprar de. E se aquele alguém precisa de mim, não falar não. Nossa Senhora reagisse a quem que maduro ou quem que rico na valores, sobretudo virtude. Nossa Senhora se bisou coisa entre mangas coisas. Tudo que Deus pedir, que é bom e que é fácil. Está brincando, está falando. Na tempo, o português estava ali. Se pedir só uma coisa, não fala, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Ninguém gosta de falar, não. Sabia, uma bala, ainda cai na riba da cabeça. Nossa Senhora, na riba naquele, quando a hora que no papel que jovem riba. E alguém que conhece esse lugar direito, e então, aquele alguém, e cada discutir com Deus, nem cada leste põe outro nesse lugar, e está buscando só que vem nesse lugar, Deus pôr nele, e colaborar com Deus para tudo que Deus mistura para ele. Então, não só palavra, grandeza, na falando em termos morais, de um cristão ou de um pecador, está usando-se liberdade, fala sim a tudo que valores morais e espirituais. Nem ensina bem calorar para adquirir eles. Que alguém rico, que alguém com pecador de verdade, que alguém que deve ser um modelo para outros. Que outro está falando não a quem que põe eles no mundo, não a tudo valores, e está falando sim a vício ou maus hábitos. Se não é pecador, natureza humana é tener, mas é pecador pobre. E pecador pobre. No fundo, não na papia, não pode falar vocação. Deus põe na cada um de nós, o que põe? É como anda até na área de profissão, e tem quem que tem aptidões para ser um médico, outro tem aptidões para ser um jurista, etc. Ora, quando trabalha na área que corresponde com aquele talento que Deus dá, o pega até essa dificuldade, o cara tem ele tio, para eu ter já predisposições naturais. Mas que predisposições de cabo que dá a cabeça a ele. Então, se quem cuidar ele, vem falar um dia, precisa de bom, pelo menos, esse mínimo, falar assim. Que comanda, não é que não deve falar sim, não está falando não,
E não é que nós devemos falar não, nós estamos falando sim. Ora que nós lembra, ou não finge que lembra, de como nós e que no dono. E tem alguém que no dono. Depois, não diz que de como e que nós, o último mestre da história. E não diz que de como tempo na bem pedindo conta de tempo que não dado. Não palavra, quem está falando não é que deveria falar sim. E pensa, vida espiritual que tem. Isso é horizontalismo. Coisa de ramboiada, comer, beber e acabar. Morrer tudo acabar. Parança Deus para coisa ser o bacinho. Mas ser o bacinho, cara, ser o fácil também. Talvez não dá bem acabar em outro mundo, dá bem acabar antes desse tempo. Então, Nossa Senhora, pode aqui falar, Linle, a mim e servidor de Deus, para ir fazer na mim, e que sabe mim, e que miste, e que não querer, não. Em primeiro lugar, é vontade de Deus. E tem aqui que não está falando obediência e votos na vida religiosa, ou também não pode falar conselho evangélico. Dos coisas é obediência. Ora quer fazer profissão sim, se aquilo apenas ser irmão. Está fazer na vida é só obediência. Obediência que está prometida a Deus e que é condicionada. O que significa? Fala Deus, não bata obedeceu se caso na religião, bora não falar cristianismo, põe condição a Deus. Isso significa a boca Deus próprio, Deus e o Criador, a boca criada. Não te obedece Deus, não te obedece Deus incondicionalmente. Porque aqui é quando a bem sorondada daquela desobediência, não é renovado, não é rico, do ponto de vista moral e espiritual. Pecado e quê? Pecado e quê? E desobediência à lei de Deus. Desordem moral. Agora, a hora que nós desobedecemos a Deus, não está falando a Deus, não está precisando dele para estar direito. Não sabe o que é bom para nós, o que é bom para nós. Hoje agora a virtude de discernimento não está alimentado. Ali relógio, ali telemóvel do último modelo, só que cai e instala um bocado. Se põe alguém para cuidar entre as duas coisas, não, cuida telemóvel que pode tomar. Para ver jovem, mas gostar dele. Mas não imagina como de vender amêndoa. Vamos imaginar como esse do ouro, não, ouro. Mas que ouro que tem ainda no mundo? Que não tem, que mata nem valor. Esse outro em salada aí, que é grande coisa. Mas calma para não cuidar. E esse foi bem bom, que não está usando até de noite, ou quando não dormir, não está usando tudo sempre. E assim, na hora de dormir não está usando. Então, não tomemos, para não ter só para ser utilidade imediata, mas não quer ter valor. Ao passo, euro, se o vender e sair bilhões de euros, com bilhões de euros, você está comprando Guiné, 10 reais. Esse está comprando bilhões de reais. Então, aí para falar, desobedecer Deus, o canalista morre. Desobedecer Deus e maior ofensa. E é como a letra falar do pecado. Desobedecer consciente e livremente. Sim, essa é a condição. E não está pensando, lá que não está mostrando como a nossa macho, a nossa independente. Não está precisando do outro parceiro que nunca sei de quê. Parança Deus para nós ser independente. Parança Deus para nós ser independente.
ali não sinta ligos. E que tem gente na cunha bianda para nós. Não can depender deles. E a água se assume que tem ontem, não é? Alguém pode durante 6 anos sem beber água. Alguma coisa de líquido. E pode. Alguém pode. Acabou de apanhar água? Não conta não. Sim, vai casa de banho durante 3 meses. E não comer. E pode água. Então, e para falar, a realidade diariamente está contando com uma. Não está acontecendo no lugar. Não está pensando cedo. Que na realidade não está cedo ele. É como a religião cristã exalta a humildade. Aquela virtude que Jesus tem, também com Nossa Senhora. Que está levando alguém a dar resposta positiva ou afirmativa. Se dono se bisou um coisa, que caminho cedo entende e canha mérito e que fruto de calor. Deus bom que dá nele. Então, consequência lógica é calma. E cana para engaba Deus. E melhor maneira engaba Deus e cultivar virtudes que troca Deus com outra coisa. Então, Nossa Senhora, olha que Deus precisa dele, e se vê como Deus que pula no mundo, e que sede ingrato para falar Deus, não conta de gente, no casamento, marcado de tudo, bilhete, como eu falar, convite, tudo, baca, matado, tudo, se Deus que se vê, não. E curioso ainda, não está falando, não, vai tomar aquilo outro, se Deus é ignorante, se Deus é analfabeto. Nossa Senhora é humilde. Nossa Senhora com esse lugar. E se vê como e tem proposta de alguém que deve dar sua resposta positiva. E tem coisas que deve dar sua resposta positiva. Que alguém é Deus. E coisas que não deve dar resposta positiva e virtudes, bons hábitos. Por exemplo, quem costuma estar contra a verdade, quem costuma estar respeitar pecadores, não está apreciando ou não? E Deus, primeiro que está apreciando, mas quem está contar com a fumbandeira para amanhã ter outro para amanhã? Quem está com a obediência e está respeitando? Não está obediente ou não? Não estão gabelos. Então, e para falar, Deus, olha que criano, a voz bom ativa, olha que Deus não é criano, e que ele? Bom mate. Bom, vou fazer isso, mas bom mate. Se é ter como Deus, olha que ele é criano, e falar, não faz homem com mulher, na plural, não imagem e semelhança. E que fala aquilo, olha que queria sol, lua, terra, água, telimar as plantas. Só olha que não queria pecador que fala, não facila não imagem e semelhança. E ela comanda. Não junto com outras criaturas. Nesse mundo, pecador é o único que tem inteligência, que está para sentir com Deus e poder conhecer e ter vontade que está permitir para exercer liberdade, para poder cuidar, para fazer opções. E ele comanda nós também não ser o responsável de nossas ações. Se durante nossa vida Deus nos dá nos sinais, através de manga de acontecimentos, através de outros, não caminhamos de lei, apesar de como não se vê lei, Deus nos dá o tempo, até dia que o tempo acaba de nós. E na dia de Sapacanju, já não na Jobe. Quem tem razão? Não está bem nessa de falar sem se beba. É crioulo bonito, sem se beba. Mas geralmente quem fala sem se beba, e como é que se bebe?
Receber. Só que receber e que fácil. E descuidar naquilo que acaba ali, que é supérfluo, e deixar de lado o que é mais importante, o que é essencial. E no mundo forte nesse, naqueles lugares comuns. O colega está falando assim, companheiro, mas se o que faz isso, o que está jornado, o que está atualizado. Na Itália, eu falei, tem alguém que doutorado, fêmea, os colegas também. Então, dia domingo, eu reuni, eu combinava com você, eu falei na Bahia missa primeiro, depois você está começando a Bahia. Eu falei, lá pouco tem doutoramento. Você ainda traz de coisa atrasado, coisa mito lá, cabale. Assim que está falando. Então, para mostrar como você está atualizado, o tal largado não. Esse que é forte na fé, que quer saber que é que mistura. No mundo, outro lugar como está falando, dinheiro e chave de paraíso, não é? Está falando e chave de santidade, e chave do mundo. Então isso significa coisas moral e espiritual e cabale. Vai ramboiada, piquenique todo dia, discoteca todo dia, trabalho matar não. Outro lugar comum. Se o cara comer mundo, quem que não bem comeu? Se o cara comer mundo, mas o que é que significa exatamente comer mundo? E a raça, ter bom comportamento, aí que aquilo. Bom, não se vê, não conta que é que comer mundo. A nós tudo não se vê. Nem que a nós somos, pensa, mas dele se vê. Então, a nós não está sendo vítima desses lugares comuns para ver o quê? Para ver que está faltando espírito crítico e está faltando capacidade de discernimento. Não está pensando se alguém conta que não coisa é verdade. Ou se alguém pensa que coisa é verdade. Palavra que está aqui a verdade. E está ajuda só para veicular. Mas pode veicular também mentira. Isto é, não está instrumentalizar tudo o que não tem. Vou ouvir falar de Judas. Judas, vou ouvir falar dele. Bom, eu falei que o bem de Jesus não é. Mas qual sinal que dá aqueles que não vêm para Jesus? E beijo, qual que se sentido objetivo e de traição? E que ele exprime afeição, não é? Amor, etc. É aquilo. Judas dá-lhe um outro sentido. Para ver se interessa. Então, nós não chamamos para não ser do crítico. Para não deixar, não cair na tentação. É mundo, sabe? Deus dá no ele. E põe homem como administrador. Três vezes sempre, né? Homem, com mulher, antes de comer mundo, cuidado, e ter dever moral e espiritual. De dialogar com quem dá o mundo. Para dar a chave de comer mundo. Critério. Se comer mundo e tem manga de dinheiro, basta comer a bolsão, e cai que Deus mestre. E mestre para nós ajudar um outro. Para nós ser altruísta. Na cristianismo, nós está falando amor. Se Deus dá o poder e dá o talento, e cá para você do orgulhoso, para você ver miquim, mas e partilhar. Só que a Nossa Senhora não vem partilhar. Se vida que tem, né? Para facilitar a vinda do Filho de Deus no mundo. Então o Papa escolhendo este tema, e sobretudo para jovens, que me está falando assim, falar? E para falar, diante de proposta que vem de Deus, resposta plausível e unção e afirmativa. Que não tenta negociar com Deus.
Isso uma negociar com verdade de fé ou dogma. Aquelas inalteráveis, para ver bem de Deus. Não negociar entre nós, mas com Deus não. E em falar Nossa Senhora na bem cedo grande, para bem cedo humilde, para bem cedo colaborar com Deus. Então, segredo de grandeza de verdade, de riqueza de verdade, e que ele de cumprir vontade de Deus e que ele obedece que Deus pediu. Por exemplo, se Deus chamar para ser do padre e chamar para ser do irmã, mas geralmente irmã que está ser do irmã, não. Vou talvez mais adiante por ele ser uma por enquanto. Ou chamar para ser um família, matrimônio, tudo esse estado de vida e missão. Se aquilo que Deus me estima para ele e revelar nele através de gente, através de acontecimentos, e tem duas respostas. Mas um som que está direito. Que está direito de falar a Deus, que me estima cedo, nascedo ele. Custe o que custar. Quanto gente, sobretudo irmãs guinenses, daquele outro não houve informação, mas pensa a dificuldade mesmo. Quem está sentindo vocação, parente está nega. Mas se tu não está bem, é por ir papel mal, está bem, tem fim. Para ver, e verdade como tem 10 mandamentos, não é? Um dos mandamentos, Deus fala, honra ou respeita papai como amém. Mas, hora que Deus fala, balabra, na minha bulanha, papai fala, cabalabra, na bulanha de Deus, entre Deus e o papai, quem como garante? Vou falar direito, fazendo vontade de Deus, que trabalha contra quem é papai, mas fazer direito a vontade de minha papai. Para ver aquilo hora minha papai e que acontece esse lugar. E não faz isso, se ele que cria, ele colabora para ser o progenitor. Mas, aliás, na teologia de nós, não está falando que está da alma, cria alma e Deus. Não papai está da corpo, vida biológica. Então, a nós no chamado diante da proposta de Deus para falar sim, Senhor. Mas, e precisa também para não descobrir a vontade de Deus. E na experiência vocacional, Deus está chamando através de mediação. E por isso, se impunta manga de irmãs, se impunta esse, lembra-me o nome? Itelvina, ok. Irmã Itelvina. Como é que ando? Através de quem que eu descobri a vocação? A minha fé assim na falando Deus ria não na se for do corpo e vem falando a bobo fazer você do irmão. Para bloquear assim puntal também e quando fala Deus ria não. Tudo irmãos do mundo. Ela fala descobrir a vocação através do comportamento de um religioso, de uma religiosa e tem sempre um fato. E como anda Deus está papel como nós através de manga de maneira, através de mediação. Então, se não houve a voz de Deus através de mediações e não descobrir como aquilo que Deus me disse para não fazer, para procuração, falando bom, na delegacia irmão para ir ser do padre na minha conta, cara tinha uma carteira. Mas alguém na ordenação de um padre e contente de tal maneira que e fala aquilo e toca na costa assim se que padre não vem e não falamos ali do lâmpada na papel na minha coisa e fala que padre além de o sacerdote ser do padre na minha conta que lá atende ser do padre no lugar de alguém ou irmã no lugar de alguém então aí para falar mesmo brincando de como no deve de busca com-se na cabeça, conhece-te a ti mesmo. Essa fórmula antiga. Porque agora que não conhece na cabeça, não está sabendo o que é que não tem de bom, o que é que não tem de mal. E está permitindo também estar atento à linguagem de Deus.
Nossa Senhora nasceu grande para via e cedo pequenino. E fazer esse tempo, esse vida, dom para quem cuidar que vida que tem. Humanamente passa e perde, mas moral e espiritualmente é como ganha. Porque quem está mais ganha e quem está fazendo que com Deus mesmo. Então, Santo Padre, refletindo sobre isso, e fala sim, não na palavra início, que são de vocação ou é a resposta de Maria, e tem a ver com sim ou não, diante do convite de Deus, diante da proposta. Então, o Papa fala sim de Nossa Senhora e um sim audaz e generoso. Audácia, não pude falar, isso é um sim de quem tem coragem. Que se vem na pirrimanga de coisa, mas na ganha, que é o mais importante. Vou lembrar aquela parábola que está falando de comerciante, que não buscava pérolas, e tem manga de outro, mas aquilo aí tem valor limitado. E vem olhar um som que mais tem valor, e vai vender tudo aquele outro limitado, para poder comprar aquele que mais tem valor. Então, sim de Nossa Senhora, e sim de quem é forte, quem consegue que é mistério. Quem consegue como tudo que Deus pedindo, não para mistério, não é mistério, não só mistério, é mistério, não deve dar resposta positiva, resposta afirmativa. E também um sim generoso, isto é, Maria Caquinho com se vida. Fala a mim, mas se vai comer mundo, se não vai comer mundo, a mim bonita, não assim, formosa, assim, a mim bonita. Como é que nós vamos mandar para ficar aqui coisa complicada com que muito entende? Maria, sendo generosa, e que nem dá lição a Deus, nem discute com ele. E fala só, ali, servidor de Deus, fascina a mim, que comiste? Dós para diante a mim e caminho, a mim e de bom, a mim canhaduno. Mundo na tomece uma fonte de alienação. Ela fala, esse que é livre, entrega-se liberdade na mão de Deus. Mas quem entrega livremente se liberdade na mão de Deus, se dono que mais livre, mais do que tudo. Para ter garantia para boa gestão dessa liberdade. Isso é Deus, por que manda dar no 10 mandamentos? E para poder garantir, para não usar liberdade, isso é poder de fazer o que sabe nós. Mas liberdade é para fazer o que não deve de fazer. E dever do ponto de vista moral, e tem indica que é bom. Isso é uma lei. Por exemplo, a nossa fronteira tem leis. Geralmente ele indica que é bom, que está permitido para convivência social ser enriquecedora. Agora, se tem lei, bom, e nascer do guerra de todos contra todos. Não alguém falava para ano passado. Resposta de Maria e resposta de quem é forte e camede. E resposta de quem é generoso. Não quer buscar ter só para mim, mas na busca ser o dom para outros. Parança a Deus, para a resposta que não dá a Deus, a nova vocação, ou cada dia que são na mansa, para que ser resposta é uma fruto de timidez, de medo, que a gente não bem falar. E que aquilo a gente não bem julgar na grande dia, na dia de Sapacanjuja. E depois, o que a gente está falando e que está corresponde sempre, verdade? Então, se não buscar a glória humana, não sai na religião. Glória que está glorificando e glória de Deus. Nossa Senhora é generosa. Se sim, é generosa. Deus precisa de mim, prontifica além dele. E esse que o Papa me cita também para jovens, para a idade também vocacional. Que mede, hora que Deus precisa deles, de dar resposta audaz, resposta generosa. Papa fala, a força dos jovens. E falei, tem manga de jovens, crentes e não crentes, que na final desse estudo, está mostrando desejo de sacurar, de ajudar outros. Fazer alguma coisa
para poder repartir sofrimento do outro. Papa Chomés, essa força de jovem, essa força da bom estudo, que pode transformar o mundo. Esse chamar de revolução, que pode virar daqueles que fortes para ser o pobre. Essa revolução de serviço. Papa fala assim, isso é uma ser de realidade. Mas se quer ser realidade, e votos que não fazem. Não ser o dom para outros. Quem é generoso, alegria que está saindo nesse coração. Para dar a vida a quem está para perder vida. E está ajudando para alguém reencontrar sentido quem está para perder sentido de vida. E tem alguém de nome Viktor Frankl, de origem hebraica, tem uma linha na pedagogia que está falando logoterapia. Estava no campo de concentração, não é? Concentramento ou concentração na última guerra mundial, não é? Onde os pecadores matados e sacrificados. Ele estava lá. Mas fala e conseguir resistir, toque que morrer, porque não custa. E ajuda a gente a descobrir sentido de sua vida. E que ela dá sentido também a sua vida. Para falar que, hora que não fala problema do outro, e não há problema, e cada sentido vai difamar, vai na televisão, mas na sentido de falar, amigo responsável do outro, ajuda a se dono, hora que conseguir resolver o problema, a boa faz parte dessa história para sempre. E não esqueci tudo, ter esse cabeça, ter esse nome, também esse papel, mas não esqueceu. Mas a motivação é para cair esquecendo. Motivação é de como, se não ter consciência de como, no dado o que não cedo e o que não tem, né? Dom e está multiplicar, hora que vida dom também para outro. Então, Papa não falar, força de jovens e de cedo é abertura, é altruísmo de dar mão a quem precisa e fazer gratuitamente. Se eu vir se amanhã, acabou lembrando bem que eu fazer. Se eu fazer assim, eu pego o valor daquele bem. Então, o Papa gostava para jovens manter força, que sensível às injustiças do mundo, que me vai ser o salvador do mundo se possível. Mas outra hora está falta realismo. Outra hora está falta que ele para um bocadinho, pensa, avalia, mesmo não usa, avalia finalidade que visa. E ter em conta também contexto e tempo que não age. Papa falar, Maria se responde positivamente e para ver alguém que está sucuta, chama Israel. Antigo Testamento está cheio desse verbo, sucuta, Israel. E tem um pensador de origem hebraica, Franz Rosenzweig, que fala que tem duas sucuta. Sucuta correia e órgão vocacionado, não estou falando órgão sensorial, né? Órgão de sentido, e 5. Então, o tobi correia, o olho e pode aí quer. Mas fala, tem aqueles que estão ouvindo correia e tem aqueles que estão ouvindo com o olho. Ouvir correia é aquilo, ouvir de verdade, porque eu tenho instrumento específico. Orelha que está ouvindo. Só se alguém surdo um bocadinho, ou tapar também, mas é bom para tapar a orelha, é bom para funcionar. Então, quem que está ouvindo correia, se dono, e que alguém que está precipitado. Ora que alguém na papel que ele responde já não. E estou ouvindo tudo. E buscando entender mensagem, que está fazendo interpretação literal. Ora que panha carroça, Dom Pedro gosta de carroça, essência de coisa, e está começando a reagir.
e se dono catalese de água. Agora, o bego olho, isso mora não na justiça. Jus fica bonito, mas tem uma coisa bonito. Na jus, tu não doce na justiça, é catobe outro. Música, com assim. Então, para falar como aquilo aí, que sucuta, e fala sucuta com o olho, para botar precipitar. Que não sucuta com o olho. Não sucuta com aquele órgão deputado, ou específico para sucutar, que seja do ouvido ou orelha. Nossa Senhora é aquele alguém, no Evangelho que é muito papetinho dele. Quase para falar que é papetinho. E mais aproveita tempo para sucutar, para meditar. Isso é uma vida interior e templo, não deixa a palavra de Deus mora. E para falar, para poder estar ao serviço do outro, parágrafo que nós acabamos de falar, e precisa dialogar com Deus, e precisa sucutar a vontade de Deus. Se Maria está no serviço de Deus e de outros, e para executar a vontade de Deus, Deus revelar o que me para ele, então ele seta. E para falar, sim, esse diálogo frequente com Deus, não na buscação no lucro, não quer fazer um serviço desinteressado, não na fazer serviço desinteressado, se contra não está perto de Deus, se contra não está fazendo dom que não recebi, dom para outros. Então, aquele diálogo com Deus e está silenciar no coração e está pondo para não descobrir depressa a nova vocação e está queria também nós que certeza de falar com se Deus te ama e tem motivo, então não deve dar só resposta positiva. Para falar, ora que eu recebi vocação, vou responder positivamente. Claro que ela está levando para o caminho de felicidade, para a ordem está tendo na vida moral, o fazer que com Deus mestre. Mas para falar, primeiro passo para ser feliz, e que de ser generoso com Deus. Isto é, se Deus pediu o tempo, dá-lhe. Se Deus pediu a vida, dá-lhe. Deus e melhor guarda. Se não entrega a Deus não custa, ladrão cana chegar lá. Então, hora que não tem tempo para Deus, não obedecer a vontade de Deus, não está sendo feliz. E a comanda está falando, crente cristão que deve ser triste. Mesmo que comer durante 12 meses triste. Não exagerar um bocadinho, mas para falar, para não descobrir verdadeiro sentido na vida. Deus está conosco, Emmanuel. E então, nós seremos felizes. Felicidade é diferente que prazer. Prazer é instantâneo. E coisa num instante também e vai. Isso é uma chame. Está bem chame, contente. Depois, só se vinha acabar com o próprio, está um bocadinho de agacino. O está próprio triste. Mas felicidade é aquela que está dura. Para aquilo corresponde àquelas aspirações mais profundas de pecador, enquanto aquilo alguém que faz a imagem e semelhança de Deus. Então, não busca, se não me sendo feliz, sendo generoso com Deus. Ela não olha uma ajuda com bolsa lá. Talvez antes de vai Deus não falar, o pai tem que bolsa. Se Deus eu falar, cada um negociar com Deus. Não brinca, Deus que não fala isso, Deus que não brinca. Então, condição para nós ser feliz e para nós ser generoso. Não pode até falar, prática obras de misericórdia corporal e espiritual. Toma outro, suma se depende de nós. Se outro que salva,
a nós não cana salva. E tem um pensador russo que fala na fim do mundo, na fim do mundo, no julgamento final, e pega a imagem de Caim com Abel, que coisas boas considera a nós. Caim, aquilo alguém que trabalha, não é? Ele que está mata, e mata seu irmão, e quer. Abel, aquilo que é modelo de santo. Então, se morrer aí, vai para o paraíso, que tem para punta. Aquele autor, e muda a coisa um bocadinho. E fala, na fim do mundo, e não está Caim, e não está Abel. E não está, aquele está fazendo mal, não pensa que é balé. E não está, aquele está fazendo bem, não pensa que é balé. Não está canonizando eles. Deus na punta Abraão. Que é que eu... Abraão não, desculpa lá. Caim. Que é que eu faço de meu irmão? Vou cuidar do meu irmão? Que é que mandou matar meu irmão? Cada quem é sendo responsável desse ato. Mas na lógica, a pergunta de ver cabeção na Caim, sim ou não? Para ver, e cabelo que mata Caim. Mas aquele autor fala não. Traduzindo a ideia de corresponsabilidade, fala Deus também não vem falar dele. Bom, santo o Zé dele. Autor que fala isso, amigo burro. E claro, hein? Autor que fala isso, que fala santo o Zé, amigo burro. E fala, bom? Sim, grande homem. Mas será que o Judá, o irmão, tem a ponto de para poder matar seu irmão? Não palavra. Caim, vou procurar só salva a cabeça. Vou lembrar o irmão. Para simplificar, a nossa irresponsável de companheiro. E se Jesus fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, isso significa como se irmã que está ao meu lado, padre que está ao meu lado, se que salva, Deus lá aponta eles, mas ele aponta também, dá uma lâmpada. Mas o que ajudar a irmã? Quem manda o ajudar? O que ajudar para o bloco quase? Para ver, quem está buscar salvação se cabeça, e está pondo em evidência que egoísmo. E na cristianismo, egoísmo que a Bíblia tem. Jesus e foi um modelo dessa generosidade. E dá-se vida para não poder ter vida e ter em plenitude. Então, Deus não vem apontando a nós para nós, mas não apontando cada ajuda que nos dá outro. Ele que está razão de ser de evangelização. Não quer falar com Jesus Cristo, um batizado, um boi, cabalhando na cruz a pé ou mão. Não. Deve ir aqueles que ficam com si, prega, fazer proposta e que imposição. Percebe. Se depois você falar, não quer precisar de Jesus, não quer fugir eles. Não. Deus está respeitando a liberdade de cada quem. Só que ainda dá sido no tempo, até dia que esse tempo acaba. E a hora que chega dia de sapacanjo, dia de verdade, e não bem sabido quem com quem. Então, ali que no chamado, para ser a nós tudo, defendedores de nós irmãos, evangelizadores de nós irmãos, com palavra, mas sobretudo com exemplaridade de vida, o testemunho de vida. Primeira coisa mais forte que está apoio outros leis de converter, e olha que era para como a nossa coerente, que não anunciar, não traduzir no comportamento moral. E se assim falar aqui, contar a verdade e bom coisa, vou botar contar a verdade aquilo que Jesus falando, se deu no cristão, mas na cita banca, ele que garante contador de mentira. Vou pensar como ele nasceu do credível. Ele nasceu do credível. Então, se não me sendo feliz, não busca ser generoso. E generoso e dá aquilo que é de bom para quem precisa. Mas atenção também. Será que
Se alguém que tem, só para eu ver se não tem um bocadinho, alguém que rico to que passa, e depois rico próprio, que é generoso, será que não pode ajudar aquele alguém para ter dinheiro? Generosidade significa aquilo. Ajudar e tem sentido, hora que ajudar quem tem carência de um coisa. Se amigos mas têm dinheiro, vos e pobre, então vou passar. Bona bem para falar sobre isso ali, dinheiro no pátio. Não ajudou. Mas nunca precisa. Embora quem rico outra hora está mostrando como é mais precisa. Mas objetivamente, e está naquela situação de penúria, suma quem, por exemplo, ficar uma semana sem comer. Então é para falar aqui. Prática de caridade deve ser inteligente. E falar para ajudar. Mas ajudar, verbo ajudar, e ajudar quem que precisa. E é como anda nisso não falar. Se alguém que está estudando, na prova agora, 2 dias antes, e vai fazer aqui adoração abundante, vou pensar como é bom para Deus ajudar. A mim está brincando, está falando, nem se Deus me se ajudar, não fala Deus para que ajudar. Essa brincadeira, não por. Então aí para falar, caridade, generosidade de ser inteligente, para ajudar quem é carenciado, quem que está falto daquele valor ou daquele usa. Então, condição para nós ser feliz e que ele de ser generoso. No rapaz que não tem para aqueles que têm, não dá conselho quem que precisa de conselho, não faz no tempo um tempo para outros. E que aquilo de dar nome de gentes e que aquilo de subtrair coisa de gentes. Então, o Papa fala, jovens devem ter uma pergunta na sua cabeça, cuja frase que está e resposta daquela pergunta. E que ele fala, Senhor, que comeste de mim? A pergunta está permitida ajudar para descobrir a vocação. Que comeste de mim? Que ela está pressupondo como não está pronto. Ora que o Senhor vem contando o que comeste de nós, para não falar um sim, audaz e generoso. Que comanda para falar para pôr a pergunta? Solução e cada tem se problema que tem, se pergunta que tem. Você está de acordo ou não? Solução e sempre solução de um problema, de uma questão ou não. Então, o que eu devo colocar em primeiro lugar? E problema e questão. Se a mim, durante toda a minha vida, nenhum viagem que assim está na minha cabeça falar, mas a mim pecador como outro está nesse mundo. Mas qual é a razão de ser da minha estadia nesse mundo? O que é que Deus me ensina de mim? Se a mim que coloquei questão, e que como não tem vocação, mas uma solução, canabim, se problema que colocado, na baia, estou com ter cabelo branco, estou com muro, não descobrir minha vocação. E põe problema, e de quem tem inteligência, vaca que põe problema, nem cachorro mango, nem uma patata em café. Então, significa põe problema, você também não usa aquela faculdade, ou uma das faculdades que Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, esse segredo até de descobrir vocação. Tudo bias que alguém dengue com sua cabeça. E fala, está na vida, vive só à toa, assim, um perfil, assim, uma definição, mas qual que razão de ser da minha vida? O que é que eu deveria fazer para o mundo, hora que eu morrer, para a gente falar, o mundo torna mais melhor? Não é garantia vossa. Nem se alguém que não tem vocação, que é raro, tipologia de vocação por diferente, mas se dono não descobre essa vocação. Mas se não apoia a questão, a solução não bem.
Aliás, outro ano está põe na cabeça a questão. Deus está revelando uma vocação, mas para ver de outros motivos, não está bem acabado de falar, não cá mistério. Mas não está dizendo que eu falei no início. Quem que eu falei precisa de mim? Deus Criador. Então significa a mim sair nele, estar nele, para ver se providência, e um dia na bem riba nele. Isso é uma história de mãe, que prenham 9 meses, tudo, e também falando que está cobal mal para nunca se que. Então, pergunta deve ser colocada para jovens, diariamente, para quem está descobrindo essa vocação, pode ser do matrimônio, pode ser da vida religiosa, e pode ser ou também um outro tipo de profissão também, tendo em conta tipo de inteligência. Mas é bom para não pôr a questão. E primeiro alguém deve descobrir também dons que Deus dá. E tem gente hora que canta, nem se o filho de 4 anos morre, o tari. Porque fala lindíssima. E tem gente também bonito, não falar bonitaço do rosto. Bom, aquilo também que está bem longe, aqui de dentro, aqui de virtude, que é mais bom. Para ver outro alguém está bonito fora, mas dentro está tendo comportamento saclatado. Nunca chamar ninguém, talvez tenha a cabeça que não fala. Então, que bonitaço, que mais bonito é aquele de dentro. Mas então, aquele exterior, o tal já está falando, não, mas Deus pode trabalho. E tem um outro também que filho não tem o que fazer. Bom, não quero falar Deus que tem. Não, mas essas coisas ficam relevantes só para que se cal. Mas o que é certo é que o Papa pediu para jovens e andar de mãos dadas que pergunta: o que é que Deus me de mim? E cá alguém que está inventa assim vocação, se não, e cá vocação. Vocação significa Deus que está te chamando. A nós se cabe simplesmente responder. Mas se uma cara fala, nós inteligente, não deve pôr na cabeça essa pergunta. Mas eu também, externamente, se Deus quer provocando através da vida de um irmão. Se vamos falar, Deus está para com nós através de mediação. Mangarbias. E tem irmãs que descobrem essa vocação, porque eu já muito matei profissão perpétua, ou se tem profissão perpétua. E se assuma Deus e entrar nesse corpo e falar assim também como este país cedo. E fixa aquilo e faz esse caminho normal. E claro também a gente, para bem concretizar a vocação, hora que cedo para ser o padre e irmã. Ok. É como anda aqui outra fala sofredor que está para ficar. Então, na cabana para falar a nós jovens cristãos. Jovem, a nós tudo jovem do mundo. Não diferença específica e que é adjetivo cristão. E hora que está cristão, que significa o dever de amor riba de tudo. O dever de ser o imitador de Jesus Cristo. O que deve ser vítima de lugares comuns deste mundo. O que deve pensar como a boca dono da vida em absoluto. Que busca vias fáceis. Busca vias que não pode possuir alguém. Cristão e que masoquista. Alguém que está se sentir realizado sofrendo. Não. Cristão se visão custa para fazer o que custa direito. Se esse custa para sofrer, e vale a pena. Esse tipo de sofrimento é humanizante. Vou lembrar a história daquele franciscano Massimiliano Kolbe, na campo de concentração, como falava no início. Ele tem um homem que deve estar na fila para matá-lo, e na mesquinha, se mulher, se filhos, etc. Para falar radicalidade de amor e pedir para troca. Para ir morrer no lugar daquela sala. E quem morre que mistério? Não.
amor que existe. E Jesus falou que tem amor mais grande do que aquele alguém que dá vida para quem que ama, para gente poder ter vida. Medo que nós temos, somos pastores, e de como a manga de bias, na nossa maneira de viver, sobretudo a nós jovens cheios de vida, nós cata remenda quem que nós deve de remenda. Nós tomamos manga de gente isso uma não referência, sobretudo do ponto de vista moral e espiritual. Ou talvez não está esquecendo. Salvador e unção, se nome Jesus Cristo, Ele que dá-se vida para nós e ressuscitar, indicando o que nós devemos fazer de bom, e se não perseverar até na fim, não há essa felicidade eterna. Então, não mantém que pergunta, não remenda quem que nós devemos remenda, e cano certa cristianismo não é que cruz cana está. Cruz e outro nome de amor. E quem o ama, ele está sofrendo. Mas a mãe que está tendo esse filho prenhado, não sei se é crioulo, está direito. Não é aceitável, né? 9 meses. Tudo aquele cuidado tem para aquele bem cedo grande. E expressão concreta de amor. Então, não se está sacrificar para um outro. Não acabar para falar. Esse acontecimento, esse encontro e tempo favorável para a conversão. Não encara a conversão cotidiana a séria. Que não vive só para viver. A nosso dom de Deus e não deve ser o dom para outro. Então a igreja, no diocese, fiança, não só no aspecto numérico de nós jovens, mas sobretudo na qualidade moral e espiritual. Não insiste nisso. Havia pilares de um homem forte e homem que honesto, isto é, que está vivendo em conformidade com exigências morais, e homem que tem mística, isto é, homem que está tendo tempo para Deus, homem que está raça, homem que está buscando enriquecer-se vida, usando aquelas riquezas espirituais que Jesus dá. Se não vir riba para nocal, não desquise tudo, menos que ele pergunta para a nova vocação. E se não vir descobrir nova vocação, para não ser condição para não ser feliz e para não ser generoso. Então, para não dar resposta, sim, positiva, para ver quem com o mano e com o colega e que alguém que põe na vida e chamando-nos para que caminho, no fundo, e perceber como é condição para não ser feliz e para não ser feliz de verdade. Parança Deus, para Deus estar conosco, para nós estar com Ele, para tudo nós irmãos poder estar com Ele. Noraça também para a terra, que está num momento um bocado difícil, para cada pecador, na tudo o que não faz, para quem preocupação de fazer tudo na mal, para quem vira para trás falar ninguém can olhar, mas para falar mal e de quem é fraco, moral e espiritualmente, quem está fazendo bem, quem é forte, e bem, quem está une gentes, verdade, quem está une gentes, humildade, quem está une gentes, pensa na ontem, a hoje e amanhã, de maneira objetiva que lá está une gentes. E então, nós raça para a terra, para cada quem faça tudo o que é possível, mas de bom. E que ser um chuchidor, advogado daqueles que estão fazendo mal, não. Quem que faz mal, não ajudar. Mas que não falar mal que faz, que lá com Deus me diz, não. Para a terra na baia direito, se finge daquela terra, concorre para a terra baia para direito. Então, não confia vos Guiné-Bissau. Se Guiné-Bissau acabar direito ter próxima jornada, não na contra. Mas não tem, se cali, talvez na outro carro. Naquele paróquia não cumpre uma prisão grande.
O que vou benção, não na batalha entrando a voz lá. O vou ficar vou acabar a mita na ficha na cabeça e na está esse do gente não na ficha na cabeça, não na ficar até dia como o mundo acaba. Se uma aquilo acabou, não põe mão à obra, não ajuda na terra para e vai direito ajuda e defender verdade, defender bem, defender Kiko na puno para nós estar sabe tudo. E também raça. Eu tenho coisas que não poder fazer, Deus nos ajudando. Amém, amém, amém. Obrigado por esse grande catequese cudano. Mas uma nota, o grupo de gente está muito cansado um bocado naquela cinta. Não pedi DJP permitindo som para não balançar o corpo depois não concluir a catequese. Aviso. Bom, pera, não faça um aviso pequenino, bom. Nós temos uma equipe médica de clínica bor, voluntários, mas para quem não sente mal-estar e trabalha ali atrás. E que quem tem sono, nem que quem fome tem. É para gente que não sente mal-estar. Bob, e jovens uma voz, e bem, não necessariamente até amanhã, eles não saem nas últimas horas. Bob, e que para aqueles que têm fome, eu sou como falar. Cássio, bem ainda. Música que me ensina dia. Suma que bicho papia. Cássio, bem. Não põe na prática a palavra de